no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Na cidade de Cafarnaum, num dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficaram admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava entrando na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus." Jesus o intimou: "Cala-te e sai dele." Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntaram uns aos outros: "O que é isto? Um ensinamento novo dado com autoridade? Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem." E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mais uma vez o tema sobre a pessoa deste carpinteiro, deste homem, Jesus o Nazareno. Jesus de Nazaré. O que é que pode vir de bom de Nazaré? Disse Natanael, não é? Não é Oxford, não é Cambridge, não é Harvard, não são as grandes faculdades científicas do mundo, não é o centro da NASA, não é o centro de pesquisa da saúde humana, de como melhorar o ambiente. Não é nenhuma dessas faculdades. Simplesmente de Nazaré. E a humanidade busca melhorar os relacionamentos entre os homens, busca melhorar a saúde física, psíquica, busca conquistar os espaços, o infinito, as aventuras, e aí por diante. Vamos deixar até de lado as partes negativas do erro, de droga, de roubo, de assassinato, etc, etc, que vamos deixar até de lado. Estamos olhando a parte positiva da humanidade. A parte que quer um futuro quer uma plenitude, uma realização da pessoa, da sociedade e da natureza. Então, como disse, que pode vir de bom de Nazaré? Aí nós estamos lendo Moisés. Vamos deixar a leitura segunda, casado, não casado, aquilo é porque ele se esperava numa visão imediata que Cristo viria sobre a terra. Então, já que a vida é feita para encontrar a Cristo, não adianta se preocupar com casamento, sem filho, nem isso, nem aquilo. Aquilo era uma visão que até São Paulo tinha um pouquinho, da vinda imediata de Cristo para realizar o seu reino. Esquecendo que para Deus 1000 anos é como o dia de ontem, que já foi. Então, a vinda virá, acontecerá isto, mas os tempos de Deus não são os nossos tempos. Os nossos são muito curtos, os deles são curtos, mas porque ele persegue o quê? Não o passar dos dias e das horas, ele persegue os valores.
Se uma planta vai te dar fruto daqui a 5 anos, não adianta você antecipar, porque ela vai com os valores até te dar aquele fruto. E aí por diante, assim por Deus, os tempos são tempos de valores. Tanto que fala que Cristo veio à Terra, o próprio Deus veio à Terra, na plenitude dos tempos. Quando o tempo estava pronto, a humanidade estava pronta, o universo estava pronto para Deus se fazer homem. Mas voltando ao assunto, que depois a gente vê até no ato de contrição, o mal está, vocês prestaram atenção, o mal está no meio de nós. Não, o mal está em nós. O pecado está em nós. Se nós não começarmos por cada um de nós, é uma ilusão que as famílias vão melhorar, uma ilusão que a sociedade vai melhorar, uma simples ilusão, porque o mal é uma realidade, e essa realidade que nós chamamos de pecado. Em termos de medicina, poderíamos dizer um câncer, que você até nem descobriu. E azar seu quando você descobre quando o câncer já te invadiu totalmente o corpo e não tem mais nada o que fazer. E nós, é gozado que repetimos milhões de vezes, sem exagero, porque se resta tantas missas no mundo, sobretudo aos domingos, não é? Quando se apresenta a hóstia, o que a gente faz? O que a gente faz? Não lembro? Vamos repetir na missa. Tu que tiras. O que é filosofia que tira o pecado do mundo? É sociologia que tira o pecado do mundo? É política que tira esse pecado do mundo? É escola que tira o pecado do mundo? É ciência que tira o pecado do mundo? Gente, temos que assentar. Tu que tiras o pecado do mundo. Você pensa que a religiosidade é uma coisa supérflua. Religiosidade feita de cabeça, sim, supérflua, é como time de futebol. Cada um tem o seu time. Mas se nós olharmos a realidade, e Cristo é uma realidade. Tanto que se apresenta lá, que é este homem que fala com autoridade, não como os escribas. Os escribas eram, não vou ofender ninguém, eu também estudei teologia. Os escribas eram os teólogos da época. Eu vejo, assistindo um pouco a televisão, as nossas televisões estão cheias de teólogos. De tudo quanto é lado, explicando o porquê disso, o porquê daquilo, etc, etc, sem nenhum poder. E ele falava a realidade e mostrava o que ele era. Então, diante do homem possuído pelo espírito mau, que reconheceu que ele era o santo de Deus, que gozado já tinha sido anunciado. Moisés, que eu lembro, e quem quer estudar um pouco a Bíblia, mais ou menos, estamos na faixa de quase 1500, 2000 anos antes de Cristo, Moisés, não é? Quando sai do Egito, depois vai até a Terra Prometida, depois vem toda a história, no ano 1000, estou enquadrando historicamente para a gente pensar uma coisa real, não é? No ano 1000 que vem Davi, que cria o grande reino de Israel, que agora estão tentando de criar de novo, ocupando a terra dos palestinos, aí por diante. Não? Ninguém sabe que por baixo está tudo isso aqui, a filosofia dos judeus, de recriar o Estado de Israel que Deus tinha prometido a eles. Isso também é visão religiosa, né? Ninguém estuda isso, e ninguém sabe refletir isso.
Tanto que me dizia o meu padrinho, que era político na Itália, que em Roma existe, não é? Que é o Arco de Tito, ainda está em pé. E Tito foi quem destruiu Jerusalém, no ano 79, mais ou menos, não? E daí em diante foi proibido, depois no ano 132, depois de Cristo, foi proibido aos judeus de voltar, porque é bom saber um pouquinho a história, gente, de voltar para a Palestina, a Judeia, e eles foram dispersados no mundo inteiro. E eles voltaram como Estado, você sabe bem, no ano 1948, que foi aprovado o Estado de Israel. Então se passaram quase 2000 anos, gente. Esta é história, não é filosofia, não é palavreado. Eles voltaram no choque do Holocausto, etc. Foi aprovado o novo Estado de Israel lá. E eles ainda lutam. E o chefe do Mossad, que era o serviço secreto naquela época, eles eram os terroristas. Agora são os palestinos que são terroristas. Na época, para eles se impor e ter um Estado, explodiram um prédio, um hotel, onde tinha mais de 160 capitães, generais do exército inglês, e eles matavam seriamente para pôr. Esta história, estou falando isso por quê? Para vocês verem um pouquinho também o que a televisão nos apresenta. Como de um lado você logo passa para terrorista, do outro lado já passa para a democracia. Entendeu? E ele passou em Roma, falava, ia lá, passava embaixo do Arco de Tito. Tito, você viu? Nós voltamos. Ia lá desafiar Tito, que tinha destruído e tinha dispersado todos os judeus pelo mundo inteiro. Esta história. E também o anúncio de Cristo é história. Deus se apresentava ao povo no deserto, entre trovões que assustavam, o povo assustou. Deus, não fale mais para a gente. É assustador. Porque Deus sabe, de fato, ninguém pode ver a Deus sem morrer. Isto é uma realidade. Ninguém pode ver a Deus sem morrer. Às vezes a gente tem curiosidade de ver a Deus. É melhor não ter, viu? Porque o dia que você vai ver a Deus, você vai morrer. Entendeu? Então, não nos fale mais entre as nuvens. Mande um homem. Tá bom. Então falou Moisés. Ontem, com a discussão entre os judeus, que não queria reconhecer ele, voltamos ao assunto, o homem de Nazaré. Eu mandarei um de vós, eu falarei pela sua boca. Eis então a presença deste homem de Nazaré. E falarei pela sua boca com poder, para dizer que eu estou com eles. Tanto que quando ele curou o cego de nascença, e os fariseus o chamaram, escuta, o que aconteceu? Eu era cego. Chamaram os pais para conversar. Este é nosso filho. Agora, como ele foi curado, não sabemos. Pode perguntar, ele tem idade, porque tinha medo que, se alguém reconhecesse que Jesus era o Filho de Deus, ou fosse um profeta, tinha que ser expulso da sinagoga. Até Nicodemos, que era um grande fariseu, foi de noite, por vergonha dos pares dele de falar com Cristo. Então ele é praticamente marginalizado na comunidade judaica. Ele frequentava a sinagoga, mas era marginalizado. E toda a história de um povo foi, gozado, feita em função da vinda de Deus e um homem daquele povo que se chamava Jesus de Nazaré.
Por que estou insistindo nisso, gente? Porque estão se confundindo muitas coisas no mundo de hoje. Nós estamos criando muitos deuses. Muitos deuses. E a redenção do mundo só acontece. É medicina, gente. É medicina. Uma vez eu doei o sangue direto, braço para braço, de uma senhora. Era o mesmo tipo de sangue doei direto. A minha vida de sangue passou na vida dela. Sarou. Gente, é medicina. Se Deus não se fizesse homem, não poderia entrar em comunhão conosco, que somos criaturas humanas. Fora de todo o resto depois, não vamos explicar isso, que seria encantador ver como todo o universo é salvo por Cristo. Mas simplesmente como pessoas humanas. Digo isso por quê? Porque às vezes com muita boa vontade, se tende de redimir a humanidade, mas sem Cristo. Ou não é? Muitas vezes. Sem Cristo. Com boas intenções. Não estou falando com más intenções. Com boas intenções. E sem Cristo não vamos chegar a lugar nenhum. Já disse outra vez, vou repetir agora. Porque também é um fato histórico. Nos anos 60, um grande homem estava fazendo causa de beatificação. Ele foi prefeito, para não dizer que era um monge. Porque às vezes estamos relegando-se, colocando toda a parte mística, coisa, padres, freiras, isto, aquilo, não. É um ser humano. Lapira, ele era ateu, se converteu, uma grande inteligência, tudo, chegou a ser deputado no parlamento italiano, prefeito de Florença, etc. E amigo de todo mundo nos anos 50, 60, quando era amigo de Ho Chi Minh, do Vietnã, dos capitalistas, era amigo de todo mundo. Conseguiu reunir os prefeitos das maiores capitais do mundo em Florença. Eles eram Pai Nosso com eles, porque Deus era Pai. Antes do ecumenismo começar a se discutir. Isto em 1955. Nos anos 60, ele foi à Rússia, convidado por Khrushchev. Ele foi falar ao parlamento, ao Politburo famoso da Rússia. Ele, com a sinceridade que tinha no coração, eu li nas cartas dele, porque ele fazia todas estas viagens, mandando a relação para o mosteiro de clausura. O que ele fazia, também ele fazia o cerco de Jericó, não é? Fizeram em São José, cerco de Jericó, não é verdade? Ele também fazia, mas era todos os mosteiros de clausura, que oferecia a vida para rezar, para que Deus pudesse vencer o mal. Então ele trabalhava no mundo como político, em comunhão com 300 mosteiros de freira de clausura, e mandava a relação. E uma dessas cartas que ele escreveu, disse, eu tinha que ser sincero, porque eu era amigo deles, e falei para eles, 1962, gente, no auge do comunismo. Quem é mais jovem não tem ideia disso. Eu que vivia, tinha 24 anos naquela época, eu sei. Foi quando a Rússia tinha mandado o primeiro astronauta no mundo, antes dos Estados Unidos. Então, quando até padres deixavam tudo, porque pensavam que a igreja não pudesse realizar a fraternidade e a justiça no mundo. Muitos padres deixaram. E ele foi lá e falou claramente, esse sistema vai ruir, vai cair. A sede de justiça era real? Era. Sede de fraternidade era real? Era. A sede de comida para todos, de trabalho para todos, era real? Era. E estudos para todos, era real? Era. O comunismo realizou isso, dividia as casas para quem não tinha, gente.
esse sistema vai ruir. Porque alicerçado nos homens não é alicerçado em Deus. Então as melhores intenções, veja bem, preste atenção e medite. As melhores intenções maravilhosas de renovar o mundo não vão conseguir. Porque o coração dos homens está podre. Não é a matéria que está podre. Não é a distribuição de renda que está podre. Não são as escolas que estão podres. É o coração do ser humano que está podre. É o coração de cada um de nós. Por isso que eu modifiquei, aumentei-la. O mal está no meio de nós, lógico, que cada um de nós carrega uma parcela do mal. Cada um de nós. Eu e vocês e os outros. Mas o mal também está em nós. A redenção começa por mim. Por mim. Não pelos outros. Nem pelo sistema. Por mais que você queira modificar o sistema, ele vai ser corrupto. Porque quem vai gerenciar esse sistema é corrupto por dentro. Essa é a realidade nua e crua. Queremos aceitar, aceitamos, não queremos aceitar. Eu estou falando como cristão. Não estou falando numa escola de filosofia, numa escola de sociologia, numa escola de partidos. Estou falando simplesmente como cristão. Por quê? Porque eu leio a vida, apesar da minha fraqueza, miséria humana, minha pessoal, eu leio a vida à luz da fé em Cristo. É nele que foram criadas todas as coisas. E todas as coisas têm uma meta. Então a história, que é a vivência de cada um de nós, e da sociedade toda, e do universo todo, tem uma meta. O projeto de Deus. Encabeçar em Cristo, o famoso corpo místico de Cristo. Já outras vezes expliquei e repito. O que é encabeçar? Eu não entendia nada disso, vou ser sincero, quando li as cartas de São Paulo. Um dia Deus me deu a luz de entender. O que é encabeçar as coisas? Sem esta parte da cabeça, o corpo inteiro não tem vida nenhuma. Porque quem manda os meus movimentos é o meu cérebro, a minha inteligência. Isto é, com esta figura que São Paulo usa, o universo todo, e todas as pessoas serão unidas a Cristo. Então, quando se fala a minha vontade ou a vontade de Deus, não sei como que vocês entendem isso, para mim sempre foi chato religiosamente isto, fazer a vontade de Deus. Rebelde como eu sou por natureza, já viu. Entendeu? Mas no fim entendi que não é a minha vontade o que eu quero, o que Deus quer, não. A minha vontade é a vontade das minhas paixões, do meu egoísmo. Então Deus não me tira a minha liberdade de querer as coisas, não. Ele me tira. É que nem acontece nas casas, gente. Alguém está doente, quer comer açúcar, está diabético, tudo. Não pode. A mulher tira o açúcar da casa, não é? Não é assim que acontece. Então a vontade da pessoa está doente, quer comer aquilo lá. Entendeu? Então, mas não é a vontade dele, ele entende. E alguma coisa mais forte que leva a usar aquilo. Isso é a nossa vontade. E a vontade de Deus, o que é? A construção da vida. Não é que ele me impõe, você tem que fazer isto. Mas nós nunca poderemos fazer as coisas de Deus se nós não estivermos unidos a Deus. Então meu sangue podre tem que sair para ter esta transfusão de sangue
de Deus. Eis porque o Deus se fez carne. E ele falou pela boca de Jesus de Nazaré: eu vos darei um homem que surgirá do meio de vós. Ele falará por mim. E termino. Na carta aos Hebreus, São Paulo, que escreveu a carta, fala muito claro: de muitas maneiras Deus nos falou nos tempos antigos. Primeiro nos fala pela criação. Quem olha com sinceridade e simplicidade a criação, descobre que o autor, mesmo sem conhecer, desta criação deve ser algo maravilhoso. Depois nos falou pelos profetas. E nos tempos agora, que são os últimos, Deus nos falou pelo seu próprio Filho. Então, quando a gente se aproxima do Evangelho, se aproxima das palavras dele, dizia São Francisco: a nossa vida é viver um evangelho, desculpa o palavrão latim que eu vou falar, sine glossa, sem comentário. Sem comentário. E nós, até para fazer as leituras na igreja, começamos com tanto de comentário. E depois vem a leitura. Porque já aquele comentário já me atrapalha tudo. Já me condiciona o que eu vou entender. Sem comentário. É o defeito da humanidade. Eu vos falarei por boca do seu próprio Filho. É nele que está a redenção do mundo, a salvação do mundo. Por isto que ele se colocou na cruz. Ele se colocou na cruz. Ninguém me tira a vida. Eu tenho poder de dar a minha vida e eu tenho poder de retomá-la quando eu quiser. Homem nenhum no mundo pode ser o homem mais potente, considerado potente, porque quem precisa de guarda-costas não é potente, não é? Que eu saiba. É um fraco. Se você precisa de um montão de exército para visitar outro país, nos telhados, nas ruas, etc., você é um homem potente. Você é um homem fraco. Então, nenhum homem ao mundo, nenhuma medicina ao mundo pode falar com liberdade: eu tenho poder sobre a minha vida, eu posso entregar a minha vida e retomá-la quando eu quiser. E ele, exatamente porque Deus feito homem, entregou a sua vida para destruir os males que existem no mundo. Então existe o grande mistério da cruz de Cristo. É naquela cruz que está a salvação da humanidade. Creio